A história começa com um monte de moradores reunidos em volta de um lago, deixando um deles confuso ao ver toda aquela multidão reunida, já que não é dia de festival e nenhum criminoso está sendo julgado. Então um dos moradores lhe explica que por causa do nível do rio que subiu, uma semente do mar foi trazida através da correnteza e agora está florescendo no lago, espalhando seu veneno por todo o local. E mostra os jovens touros que já foram atingidos pela força da criatura, por isso os ratos decidiram chamar um nômade que mora ali perto, mas existe um problema porque esse nômade vive com uma garota que ele resolveu enviar para essa missão. E existem rumores péssimos sobre ela que contam sobre ela ter sido expulsa da cidade de Parque, mas além disso existe outro motivo pelo qual todos não tiram os olhos dela. E ao chegar na aldeia ela nota que o lugar está mais cheio do que de costume, enquanto todos cochicham sobre o fato dela não ter pelos ou cauda, não se parecendo com nenhum animal existente. Mas ela não liga, já que é sempre a mesma coisa. Quando a vê, então se apresenta como Belle LeBlanc, tendo sido enviada por seu mestre Cian LeBlanc. Nisso o ancião da aldeia a recebe e lhe mostra o grande mal que aflige aquele local, munido de um corpo forte que resiste a qualquer espada e ainda solta uma tinta venenosa que impossibilita chegar perto. Ao ver os tentáculos, Belle se recorda de seu mestre sugerindo que a criatura seja um Negroni, mas ela não pode ter certeza até ver com seus próprios olhos. Nisso o rato questiona se ela vai mesmo exterminá-lo e Belle apenas conta que carne de flor é a sua preferida, não importando de qual tipo seja, o que deixa todos impressionados, achando a garota muito bestial. Então ela começa a tirar o excesso de roupas para deixar o corpo mais leve e sai correndo em direção ao lago, mostrando suas habilidades ninja após ter assistido meia hora de Naruto. Então a criatura agarra, levando-a até o fundo do lago e após vê-lo, Belle sai refletindo que a água ainda está muito gelada e resolve que agora já pode acabar com a criatura, vendo que é mesmo um Negroni como fora informada. Nisso a criatura começa a atacar, aplicando diversos golpes com seus tentáculos que arremessam a garota contra o templo, porém ela bloqueia e invoca o poder de sua espada Rundin, que fatia aquele tentáculo sem dificuldades. Então avança contra a criatura, fatiando cada vez mais e mais seus tentáculos enquanto se esquiva dos ataques, até que a criatura acerta, esmagando toda a construção. Mas a garota consegue sair ilesa e avança em sua direção, fatiando com extrema graça e maestria mais um tentáculo da criatura e aproveita a brecha para desferir um ataque poderoso que faz a criatura soltar um grito estridente, liberando um cheiro forte de água salgada, juntamente com uma chuva de sua tinta venenosa que deixa os vendedores desesperados para salvar suas mercadorias. Então a criatura pega e Belle questiona do motivo dela estar ali. Nisso a criatura revela seu intenso desejo de voltar para o mar, mas isso agora é impossível porque ela precisa liberar suas sementes e para isso aceita o fim que lhe aguarda. Ao ouvir isso, Belle entende que não há outra opção e com um golpe de sua espada finaliza a criatura, que espalha suas sementes por todo o local, e ao fim da luta ela observa com cuidado a semente que pegou reflexivamente. Após isso os ratos agradecem e informam que o pagamento será enviado para a residência de seu mestre e Belle questiona se pode ficar com aquela semente e o tentáculo cortado, que deixa os moradores curiosos quanto ao pedido da menina. E ela conta já ter dito que ama comer carne de flores, deixando todos assustados novamente. Então vai embora carregando seus espólios, aproveitando para jogar a última semente da criatura no rio, sabendo que os moradores da aldeia vão queimar todas as outras. Quando chega em casa, seu mestre a parabeniza pelo bom trabalho, mas ela fica emburrada ao vê-lo tentar acender a fogueira usando um método tão arcaico, sendo que pode apenas usar sua magia. E acha que isso é como seu serviço de mais cedo em que ela foi enviada para fazer, sendo que seu mestre teria feito muito melhor. Então mostra ao seu mestre o que trouxe e vendo o pedaço de tentáculo ele elogia seu corte limpo, mas acha que ainda dá para deixar a espada muito mais afiada, por isso a garota deve aprender a liberar todo o potencial de sua espada em um único corte. Nisso ele questiona o que ela fará com aquilo e a garota prontamente responde que irá comer como ela sempre faz, e seu mestre conta que comer é sempre uma forma de expressar seu luto pelos que se foram, e informa que os Negronis não são só carne, possuindo também um corpo bastante resistente, o que faz a garota considerar fazer um sapato com o resto da carne depois. E antes de comer fica incomodada com seu mestre, que começa a misturar vários temperos à comida, contando que o sabor fica muito melhor, porém Belle discorda e acha que se ele quer um sabor melhor deveria cozinhar, mas ele não liga e continua misturando seus ingredientes. Nisso a garota pergunta a seu mestre o motivo do Negroni ter saído do mar e conta que em seus últimos momentos a criatura expressou o desejo de voltar ao mar, mas mesmo assim não foi, e seu mestre diz que ele estava decidido a cumprir sua missão como flor e espalhar suas sementes. Ao ouvir a garota fica confusa, mas seu mestre explica que tudo nesse mundo tenta se misturar. Após a conversa ele vai relaxar enquanto a garota cuida dos pratos, mas conta que na aldeia todos ficaram com medo dela e acha que se seu mestre tivesse ido no lugar dela teria feito um trabalho bem melhor, mas ele acha que não teria nada a ensinar para um peixe, o que deixa Belle com raiva por ele só usar suas habilidades para ensinar. E seu mestre fala que não
pode fazer mais do que isso, pois é seu dever como Enola, e Belle considera que não vão poder ficar naquele lugar por muito mais tempo. Nisso seu mestre conta ver muitos lugares naquele mundo que ela ainda não viu, o que deixa a garota animada, pois acha que ainda pode acabar encontrando alguém igual a ela. Porém seu mestre acaba com essa esperança, pois ele mesmo já andou pelo mundo todo e nunca viu ninguém igual a ela. Então a garota expressa seu medo, dizendo que se eles continuarem desse jeito, o exército do vazio insaciável a levará mais cedo ou mais tarde, sendo esses criaturas que não conseguem mais desfrutar daquele mundo. Por isso, caso a peguem, tem certeza de que será o seu fim. Por isso deseja de coração saber onde pode encontrar pessoas como ela, pois deseja se conectar com aquele mundo assim como todos. Ao ver a aflição da garota, seu mestre reconhece aquele sentimento como uma nostalgia de um lugar que ama, o desejo de utopia ou a incapacidade de amar o lugar em que está ou a si mesmo, e Belle questiona como pode parar de sentir isso. E seu mestre sugere que eles saiam numa jornada, pois mesmo que ela seja a única de sua espécie naquele mundo, se sair numa jornada talvez em algum momento encontre um mundo que seja verdadeiramente seu. Por isso ela deve ir para a cidade de Parque e passar por todos os desafios para se tornar uma nômade, o que não será difícil, afinal ela é sua aprendiz e ele tem plena confiança de que ela é capaz de passar sem dificuldades. Já no quarto ela se recorda das palavras de seu mestre lhe contando que viajar significa colocar sua existência em jogo, e quando isso acontece ninguém pode lhe ajudar. E apesar de ser seu Enola, ele não pode se tornar ela da mesma forma que ela não pode se tornar ele. Acha que a decisão de partir ou não é apenas dela, por isso deve pensar bem antes de decidir. Ao pensar nisso, ela percebe que um dia o momento deles juntos irá acabar, e quando isso acontecer será apenas o começo de sua jornada. Então apaga a luz pensando em encontrar um mundo só dela. Nesse momento sua espada começa a emitir um brilho azulado e ao tocá-la ela se recorda do momento de seu nascimento. Nisso todos os moradores da vila sempre comentaram do fato dela ter nascido de uma pedra sem qualquer característica animal. Então ele joga um garoto longe, percebendo que tem uma força surreal, e sai correndo em direção à casa de seus pais adotivos, mas ao ver que ela também é muito diferente deles, decide fugir, e acaba encontrando dentro de um castelo uma espada misteriosa que demonstra um enorme poder ao ser tocada pela garota, que foge daquele lugar levando seu novo amigo. Na saída se depara com um imenso planeta que faz sua espada brilhar em diversos tons de vermelho, recitando palavras que ela desconhece. Então um guarda aparece e tenta pará-la, mas ela parte sua arma com facilidade e tenta fugir, porém não consegue escapar do segundo guarda, que pergunta o motivo dela estar fugindo com aquela espada, e ela conta que ela é sua amiga. Então é levada até uma cela por onde permaneceu por horas e acorda de seu sonho notando que sua espada realmente a entende. No dia seguinte os ratos estão entregando o pagamento e fogem ao ver a garota, que reflete que não pode culpar os outros pela sua solidão, e conta ao seu mestre a decisão que tomou de realizar os desafios para poder viajar pelo mundo, deixando seu mestre surpreso pela velocidade com que ela tomou essa decisão e a manda pegar sua espada. Nisso ele explica que para se tornar um nômade é necessário receber uma maldição que acompanhará um nômade para sempre, e dependendo da vida de quem a carrega, a maldição pode ter diversas formas. No caso dele, essa maldição só permite que ele use sua magia para ensinar, e conta que esse tipo de maldição só pode ser passada através do sangue. Por isso eles empunham suas espadas, criando um leve corte nos polegares, e juntam seus dedos criando uma zona de intenso poder mágico. Nisso ele manda que a garota recite seu desejo dessa jornada em voz alta, e ela conta querer descobrir suas raízes, conhecer mais pessoas como ela e também se conectar com aquele mundo. Nisso a maldição é criada e ele avisa que essa maldição se tornará uma bênção um dia, por isso ela deve aceitá-la de bom grado. Mas nesse momento ela nota o rosto de seu mestre ficando turvo em sua mente, como se ela nunca o tivesse visto antes, e ele explica que isso significa que ela está prestes a terminar sua lição final, pois uma graduanda não precisa mais das memórias afetivas que criou com seu mestre, apenas precisa lembrar de seus ensinamentos, e afirma que desse modo ela nunca descobrirá o seu desejo secreto, e diz confiar nela para que visite os lugares que ele nunca conseguiu chegar. Nisso Belle se sente perdida num misto de frustração e raiva, e ele a pede para que o corte de vez de suas memórias, desse modo sua dor cessará. Porém a garota fica com mais raiva vendo que seu mestre está sempre tentando fazer com que as pessoas não precisem dele, mas ele acha que esse é seu destino por ser aquele que ensina. Então ela se lembra do momento em que ele foi lhe buscar naquela cela, afirmando que seria seu tutor para sempre e lhe ensinaria a usar aquela espada. E ele lhe conta que um dia Belle aprenderá o significado de Erevan, um feitiço cravado em sua espada. O verdadeiro significado daquela palavra escrita em seu idioma antigo, que hoje eles conhecem como utopia. Nisso ela diz amá-lo, mas ele tem certeza de que sua filha encontrará um homem muito melhor nesse mundo. Então ambos elevam suas auras ao máximo e partem em direção um ao outro, executando um único corte. Então ela vai para um lugar cheio de pedras, das quais uma lhe deu origem, e questiona como aqueles ovos de pedra foram parar ali. Nisso ela
avista outro planeta, o que a leva a se perguntar se por acaso sua terra natal fica no céu, mas acha que isso deve ser alguma piada, mas independente disso ela deseja encontrar um lugar nesse mundo que lhe permita se misturar. Enquanto isso, um rapaz olha em seu relógio vendo que encontrou o que procurava. No dia seguinte ela acorda vendo que os quartos já mudaram de cor e se recorda de que não visita aquele lugar há muito tempo, mas não sentiu saudade alguma. Nisso um Rabitia criança aparece assustando Belly, que decide lhe oferecer um pouco de seu chá e se lembra que encontrar-se com um desses durante a jornada é sinal de boa sorte, mas não acha boa ideia andar com ele por aí, então deixa que fique com sua caneca e se despede. Então ela segue andando até chegar na cidade de Parque, onde todos reparam nela comentando o fato dela não ter nenhum traço animal como eles. Nisso Belly decide comer algo e ao entrar no restaurante o dono a cumprimenta, mas se desculpa pois havia pensado que era uma das sereias do castelo que havia entrado ali. Então ela pede logo algo para comer e enquanto prepara o dono comenta que em Parque eles seguem a lei de Tema, que significa que desde o momento do nascimento todos estão destinados ao bem ou ao mal e caso ela não siga essa lei podem tentar acabar com a mocinha. Ao ouvir isso ela acha que é algum tipo de zombaria e pede para que não a chame de mocinha pois seu nome é Belly LeBlanc. Nisso o rapaz se desculpa e se apresenta como Haggis, dono do amareto, aproveitando para perguntar o quanto a garota sabe sobre aquela terra, o que ela responde saber de quase tudo, e explica que a cidade é dividida entre os top dogs, que são os moradores do castelo, e os underdogs, que são o pessoal de fora das muralhas. Essa diferenciação sustenta a lei do Tema e mantém o equilíbrio naquele lugar, por isso ele avisa que é melhor ela escolher logo um lado. Mas ela conta que não precisa se preocupar com isso, já que deixará o país em breve pois está pretendendo se tornar uma nômade, por isso veio àquela cidade. Mas Haggis manda não perder seu tempo com isso, pois seu Deus nunca permitiria isso, e explica à garota que quem realmente governa esse país não é o rei, sim o Deus. Nisso a garota se lembra de alguém lhe dizendo algo sobre um Deus ex-máquina, mas não entende muito bem, pois foi algo que alguém sem coração lhe disse há muito tempo. Então se recorda de ter findado a vida de alguém, mas não consegue se recordar de quem foi. Nisso um grupo de jovens aparecem com aquele coelho contando que aquela criaturinha roeu a espada de um deles e deu muito trabalho para pegá-lo, e Belly entende que se tratam de solistas do mal. Então eles decidem que vão acabar com o Rabitia, pois fazer isso lhes deixarão famosos e ainda por cima banharem suas espadas no sangue dele as tornarão invencíveis, e não tem problema nisso já que são apenas monstros. Mas Belly arremessa um banco impedindo e pega sua espada, vendo agora que os solistas do mal são diferentes dos de antigamente, pois não sabem diferenciar ser mal de fazer o mal e portanto não merecem uma espada. Então parte para cima, mas no momento de golpear algo lhe acontece como se alguma coisa a estivesse segurando. Então continua lutando derrubando seus oponentes, mas aquela sensação estranha persiste. Então se lembra de seu mestre lhe contando que para se tornar nômade é necessário receber uma maldição, o que lhe faz questionar se por acaso essa seria sua, não podendo mais cortar as coisas. Nisso o vendedor os manda pararem, mas ao ver o coelho roendo novamente uma lâmina o rapaz decide acabar com ele, fazendo com que Belly o impeça, mas o vendedor entra na frente cessando o ataque da garota. Entendendo quanto ela é habilidosa e bestial e agora não tem mais como voltar atrás, pois já destruiu aquelas espadas, e avisa que naquele estado elas não crescerão novamente. Então os solistas do bem aparecem e como a garota não possui uma dog tag, Haggis sugere que ela vá logo, pois como usou uma espada sem dog tag eles não irão deixar barato. Nisso ela se preocupa com a criança, mas ela já desapareceu, então deixa o pagamento pela refeição na mesa e se entrega. Então eles a levam até o castelo e ao ver aquela imensa construção pergunta a sua espada se sente falta dessa cidade, pois ela não se lembra de nada daquele lugar exceto pelo fato de a ter encontrado ali. Nisso ela é jogada no calabouço, onde um baixinho explica que a investigação será iniciada quando a vela se apagar e a deixa sozinha. Lá a garota reflete sobre a forma que sua maldição assumiu, não lhe permitindo mais cortar, e entende que essa é sua primeira provação no caminho para se tornar uma nômade. Isso a faz se lembrar de quando era pequena e esperou por muito tempo naquele lugar até que alguém apareceu, mas agora já não sabe mais quem era e decide que não pode mais esperar, já que agora ninguém virá ajudá-la. Então arrebenta a porta e avisa ao pequenino que a vela já se apagou. Nisso manda chamar o solista Gaff, pois pode-se dizer que possuem o mesmo professor. Enquanto isso um homem pergunta se a espada de Haggis foi quebrada, o que ele nega pois a sua já murchou há muito tempo, e ao olhar para trás se depara com um velho amigo que o cumprimenta, deixando Haggis espantado em vê-lo do lado de fora. Nisso Adonis questiona qual espada teria sido quebrada, vendo todo aquele estrago, e Haggis conta terem sido as de uns rapazes que ficaram tão mal após a briga que ele permitiu que descansassem num quarto nos fundos. E Adonis decide ir lhes perguntar a história toda, mas antes disso Haggis lhe pergunta se ele teria ido ver sua família, o que o rapaz nega pois não tem a intenção de fazer isso, levando os outros a questionar o que o motivou a voltar. Mas Haggis não faz a menor ideia e acha que aquele deve ser o dia dos clientes problemáticos, então vários
gritos são ouvidos do lado de fora das pessoas morrendo de medo ao ver a aparição do exército do vazio insaciável. Nisso Haggis explica que eles devem ter surgido naquela hora por terem sentido o cheiro de alguém que não consegue se divertir com mais nada naquele mundo, tendo perdido o gosto pela existência. Por isso agora alguém na cidade de Park irá se unir ao exército. Enquanto isso Belly agradece Gaff por toda a ajuda, pois graças a ele agora ela foi absolvida e ainda tem um lugar para ficar sendo uma hóspede dele. E ele acha que ela deveria ter ido falar com ele desde o começo, já que seu mestre o incumbiu de cuidar dela, então lhe entrega sua dog tag na qual ela deve gravar seu feitiço pessoal nela. Ao ver aquilo a garota lhe questiona do motivo de um solista estar ajudando tanto uma mera ajudante de seu mestre e pergunta se por acaso seu mestre seria tão incrível assim. Nisso Gaff diz se quer poder se comparar a ele e pergunta se ela por acaso estaria guardando o rancor dele, o que Belly nega pois nem se lembra dele. E após contar nega dog tag já que não vai precisar, já que está ali para se tornar uma nômade. Porém Gaff conta que ela não pode fazer isso antes de cumprir um contrato com o rei que a obriga a servir naquela terra como solista por algum tempo. Nisso a garota revela estar sofrendo com uma maldição que a impede de cortar, o que é horrível pois antes ela conseguia cortar os outros com a mesma facilidade com a qual corta flores. Ouvir essa afirmação deixa Gaff em choque, pois para ele não diferenciar derrubar pessoas e flores é uma verdadeira maldição. E Belly conta que para ela sua espada é como uma luva que ela usa quando toca nas coisas, por isso não deve fazer distinção das coisas. Então Gaff insiste para que ela aceite a dog tag, pois pode lhe ajudar a resolver mistério de sua maldição e ainda lhe ajudará em sua jornada, o que faz a garota acabar aceitando, achando que talvez grave a palavra bestial naquela coisa. E aproveita o momento para agradecer novamente o rapaz, pois não queria ter que depender de ninguém nessa jornada, mas como ele se oferecer ela vai aceitar de bom grado a ajuda. Nisso o coelho aparece de novo roendo o móvel, deixando Belly surpresa, questionando se ele teria vindo lhe agradecer. Ao vê-lo Gaff questiona se toda a confusão teria sido por causa dele e avisa que ela deveria se sentir honrada por ter um Rabitia como visitante. Então eles saem e Gaff avisa que irá marcar uma audiência com o rei. Nisso várias pessoas começam a tocar seus instrumentos para as plantas crescerem e ao ouvir aquilo Belly se lembra de já ter praticado muito isso, sentindo uma forte nostalgia, mas acha que sua música nunca deve ter feito nada crescer. Então Gaff lhe pergunta se ela irá visitar seus pais, o que a garota nega pois ainda não é o momento para isso. Após isso decide tomar um banho e leva o coelho junto, que estava tentando fugir. Então lhe pergunta para onde ele estava tentando ir, mas descobre que ele não fala, então o abraça, refletindo que é difícil aceitar gentilezas. No dia seguinte Gaff fica impressionado ao ver que ela gravou La Black em sua dog tag, sendo a segunda pessoa a escolher essa palavra, o que deixa Belly surpresa, pois não se lembra de ninguém com esse nome além dela, e se pergunta por qual motivo o rapaz quer que ela fale com o rei. Nisso uma voz surge em sua mente avisando que como uma servant musiqueirinha ela deve entreter Deus para completar o direito dos contratos. Belly reconhece aquela voz, querendo saber se ela está tentando lhe guiar. Nisso a voz segue contando que o rei carrega a vontade de Deus e as portas para a jornada só se abrirão na presença da realeza. Então Belly entra em um enorme salão que a voz conta ser um dos 3 grandes salões que formam o brasão da terra de Server, circulando Deus no centro com palcos dos 3 lados, tornando aquele lugar sagrado para a nação. Então uma cortina é erguida revelando a Yggdrasil, que é considerado o trono de Deus nessa terra. Nisso ela pergunta se Deus vive mesmo naquela árvore, então enquanto olha sente que a árvore não está olhando para ela. Nisso a voz explica que o rei sacerdotisa reside com o Deus e com sua forma de underdog e top dog o mundo revela sua dupla natureza através do rei. Nisso o rei lhes dá as boas-vindas e avisa que caso sua forma esteja incomodando a garota eles retornarão com prazer para perto de seu Deus. E a outra cabeça entende que a falta de modos da garota deve ser porque ela não pertence a nenhuma tribo. Nisso Belly percebe que deve se ajoelhar, mas enquanto o rei a observa o Deus ainda não olha para ela, então empunha sua espada em sua direção, mas nada acontece. Então se ajoelha e o rei pergunta quem está desejando fazer o ritual dos contratos. Então Gaff apresenta sua amiga, que é discípula de um Enola renomado, e após completar sua última lição decidiu vir até a cidade de Park. Nisso o rei a questiona de seu motivo para participar do ritual, ao que ela responde querer se tornar uma nômade para entender quem ela é, de onde veio e para onde deve ir. E além disso deseja se encontrar com pessoas como ela, caso contrário estará eternamente sozinha. Ao ouvir isso o rei decide lhe conceder uma chance de firmar contrato e a manda cantar o nome de seu instrumento. Nisso ela mostra sua espada chamada Hundin, obra de Drão, o famoso compositor de espadas. E o rei avisa que agora suas habilidades serão testadas por um solista que será escolhido para lhe desafiar. Alguém com quem ela tem um vínculo passado e é um de seus 4 campeões. Alguém cuja espada ela um dia estilhaçou.